No ano de 1812, na Inglaterra, nascia Charles Dickens, escritor que veio a ser conhecido como o mais famoso da era vitoriana. Oi, leitores! O meu nome é Bárbara e sejam todos muito bem-vindos ao Entre Linhas. No vídeo de hoje eu vou resenhar Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. E eu acredito que para entrar nessa história, primeiro é muito necessário contextualizar, porque ela vai se passar em um momento histórico muito importante, que é a Revolução Francesa. Basicamente, no ano de 1789, na França, explodiu, digamos assim, a Revolução Francesa, que foi um movimento em que a burguesia e as pessoas que eram de classes mais baixas ainda, ou seja, o terceiro estado na França, resolveram se unir e lutar, sabe, contra a nobreza e contra o clero também, para poder conseguir melhores condições de vida, para conseguir direitos estes que nós temos até hoje, como, por exemplo, a questão do voto universal. Foi muito difundido lá no movimento da Revolução Francesa, a própria república, né, o nosso país, uma república, e com certeza a Revolução Francesa foi uma grande influência para isso. Inclusive foi o movimento que inaugurou a Idade Contemporânea na nossa história. Bem, esse livro se chama Um Conto de Duas Cidades porque ele meio que vai se passar realmente em duas cidades, que no caso são Paris, na França, e Londres, na Inglaterra. O nosso personagem principal se chama o Dr. Manette. Ele é um francês que estava preso há 18 anos na Bastilha. A Bastilha, ela realmente existiu, ela era uma prisão que era símbolo do antigo regime, ou seja, símbolo do absolutismo, que era uma das maiores lutas da Revolução Francesa, acabar com o absolutismo. Inclusive, no ano de 1789, ocorre justamente a queda da Bastilha, que é o evento em que se tem como meio que o início da Revolução, sabe? O momento em que ela realmente começou de verdade. Então, o Dr. Manette está lá preso na Bastilha há 18 anos e é lá onde ele perde a sua sanidade mental. Então, o Dr. Manette cumpriu pena e ficou hospedado no porão dos Defarge, que eram um casal que tinha uma propriedade no subúrbio de Paris. E é então que um antigo amigo do Dr. Manette, vai promover o encontro dele com a sua filha, Lucie Manette, lá nesse porão onde ele estava hospedado. E a Lucie Manette é a nossa heroína, digamos assim, aquela mulher virtuosa, de bom coração, que tem muita atitude, que tem altos valores morais, meio que a personificação da perfeição mesmo. E aí ela começa a desenvolver uma relação muito bonita de companheirismo com o seu pai. Nós também conhecemos o Sidney Carton, que é um advogado com uma personalidade muito controversa. Vale lembrar que tem um romance aí no meio. A nossa Lucie Manette vai conhecer um rapaz e esse romance vai acontecer ao longo da narrativa e por mais que ele não seja o ponto alto da narrativa, é sim muito importante para tudo que vai acontecer no livro. Sobre a queda da Bastilha, que eu mencionei agora há pouco, é muito legal a hora que esse livro vai falar sobre essa queda da Bastilha, porque vai retratar ela de forma muito vívida, de uma forma muito quase que cinematográfica. Você consegue visualizar bem quando você lê o livro. E, na minha opinião, é uma das partes mais bem escritas do livro. Sem contar que é um dos pontos mais altos da história também. Esse aqui é um livro incrível para quem gosta de história. Eu amo história e, particularmente, a Revolução Francesa é um dos conteúdos de história que eu mais gosto de estudar. E eu garanto que eu aprendi muito sobre a Revolução Francesa com a leitura desse livro. Quando eu terminei essa leitura, a minha visão foi diferente a respeito da Revolução Francesa. Foi uma visão tanto mais panorâmica a respeito desse movimento, porque antes eu tinha só aquela coisa na minha mente, de que o pessoal que era burguês, o pessoal que era mais pobre, sabe, lá do terceiro estado, eles eram unicamente oprimidos, depois eles foram lá se vingar, mas tudo bem. E na verdade não é bem assim. De fato, eles foram muito oprimidos pela nobreza, pelo clero, eles eram os únicos que pagavam impostos, eles realmente eram muito pisados e humilhados. Só que quando eles conseguem se unir e conseguem o poder, eles passam de oprimidos a opressores. E que opressores, viu, sabe? É aí onde entra a guilhotina, que inclusive está aqui na capa do livro. Esse objeto aqui é uma guilhotina, que é uma lâmina que fica aqui em cima, a pessoa colocava sua cabeça aqui,
seus braços aqui nesses outros espaços e a lâmina descia, decapitando a pessoa. E esse tipo de coisa, esses assassinatos aconteciam todos os dias, tipo, eram centenas de pessoas morrendo guilhotinadas por conta da revolução, sabe? Os revolucionários guilhotinando nobres e pessoas que pensavam diferente deles. E o pior de tudo é que as pessoas assistiam como um espetáculo, sabe? Elas se reuniam realmente para assistir como se fosse a coisa mais linda do mundo. E é assustador, porque esse livro vai retratar isso de forma clara pra gente. Então, sim, essa obra tira um pouco dessa ingenuidade da gente de achar que o oprimido, ele é sempre oprimido e sempre vítima para sempre. Às vezes ele só não tem poder. E quando consegue poder, ele passa rapidinho a ser opressor e pode ser sanguinário demais também. Essa aqui é uma história que é narrada de forma um tanto mais lenta, sabe? Por mais que eu tenha contado muitas coisas um tanto enérgicas a respeito do que vai acontecer aqui dentro, eu confesso que a minha experiência pessoal não foi tão emocionante, digamos assim, quando eu fui ler esse livro, mas com certeza foi importante demais para minha formação intelectual. Foi muito importante para montar minha visão de mundo e foi muito importante também para incrementar a minha visão a respeito da sociedade, do funcionamento dela. Eu vou colocar o link desse livro na descrição do vídeo, caso algum de vocês queira adquirir. Essa edição que eu li foi da Príncipes. É uma edição simples, com orelhas, folhas amareladas. A fonte não é tão confortável assim, porque ela é um tanto pequenininha. Mas ela também não vem a ser ilegível, sabe? Deu pra ler tranquilamente. Se você gostou dessa resenha, não se esqueça de se inscrever no meu canal para ter acesso a muito mais conteúdos como este. Curta o vídeo, deixe seu comentário. Você já leu algum livro do Charles Dickens? Qual? Eu vou ter o maior prazer de responder. Ativem o sininho das notificações, porque toda vez que eu postar um vídeo, vocês vão ser notificados. Muito obrigada por terem ficado comigo até aqui. Um beijo e tchau, tchau!